A TV Comunhão e a Mocidade da Comunhão Espírita de Brasília apresentam... Fala, Mocidade! No nosso programa de hoje, o tema é O Lado Bom da Vida, Pense Positivo. E contamos com a presença dos ex-alunos e alunos da Mocidade, a Valessa, o Lucas, a Brenda e a Marisa. E gostaria de chamar ao palco nossa convidada da noite, Daniela Migliari. A Daniela, ela é jornalista e escritora. Ela tem um canal no YouTube com mais de 7 mil inscritos e uma página no Facebook com mais de 30 mil seguidores, onde ela compartilha seus textos e suas palestras. Ela tornou-se espírita em 2010 e realizou os estudos na casa, o EJE, o ESME, curso de passe, curso de dirigente, inclusive nós fizemos juntas. E ela é palestrante aqui na casa e também em outros centros. E, além disso, também atuou na implementação do Evangelho no Lar. Bom, falando sobre o otimismo e o pessimismo no nosso programa de hoje. O otimismo, segundo o dicionário, é uma maneira de julgar tudo o melhor possível, uma tendência para achar que tudo está bom. O pessimismo é uma opinião ou uma maneira dos que acham tudo péssimo, que tudo esperam o pior. No livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele diz que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. E o pensamento positivo, ele é basicamente conseguir enxergar o lado bom das coisas, desde o passado e o presente, até mesmo ter confiança e otimismo no futuro. Meninos, para vocês uma pergunta, se vocês se consideram pessimistas ou otimistas, e como que é o dia a dia de vocês em relação a isso? Então, eu me considero otimista hoje, mas antigamente eu era muito pessimista. Eu acreditava que se eu já acordava com a cabeça doendo, tudo ia dar errado, só que hoje não. Hoje eu consigo ver que isso era só um medo mesmo, um receio que tudo desse errado. E aquele negócio, né? Quando a gente pensa que tudo vai dar errado, acaba dando tudo errado. E hoje eu já estou mais otimista. Hoje eu acredito que se acontecer alguma coisa ruim, o dia não vai ficar ruim porque aconteceu essa coisinha assim no seu dia ruim. Não é porque você perdeu o ônibus que você vai ficar triste, mas seguir em frente, que o resto do dia só Deus sabe o que vai acontecer, né? E até acho que as piores coisas assim sempre tem um lado bom que você pode tirar. Obrigada. Mais alguém quer falar? Bom, eu, infelizmente, hoje em dia, ainda sou um pouco pessimista, infelizmente, mas eu também procuro me melhorar sempre com relação a isso, porque é muito ruim quando você é pessimista, porque você já pensa muita coisa errada, aí você já fica totalmente ansioso, aí você já fica nervoso com aquilo, aí você já começa a chorar antes da coisa acontecer, e às vezes nem acontece. Então, você acaba sofrendo muito por antecipação. E eu procuro me melhorar sempre, mas acaba que ainda caiu muito. Mas é a vida, né? A gente vai seguindo em frente, como a Valessa disse. Realmente, eu particularmente, no primeiro momento, eu sempre vejo o lado ruim da situação. Fico nervosa, mas depois tento perceber um pouco melhor a situação. E, Dani, como que o otimismo ou o pessimismo pode influenciar no nosso dia a dia? Bom, como a gente escutou, as colegas, como é o nome de vocês? Valessa e Marisa. Valessa e Marisa. Eu acho que a gente está sempre transitando por todos esses lugares dentro da gente. E o que é mais importante é a gente viver a nossa realidade emocional, né? Aquela que se apresenta momento a momento. Porque quando a gente entra em negação do que a gente sente, a gente perde contato com a gente mesmo, né? Então, para que o nosso pé continue no chão, aqui na terra, a gente precisa assumir como a gente se sente. E o desconforto, ele tem grandes preciosidades e grandes oportunidades da gente entrar em contato com aquilo que a gente tem medo, né? Então, quando ela me convidou para falar sobre o lado bom da vida, eu pensei, bom, é ela toda, né? Desde que a gente consiga ter esse olhar que respira, que espera, que dá um tempo para acomodar a situação, que faz o que ela comentou, que a gente às vezes acorda ruim mesmo, né? Também, muitas vezes, a gente vê algumas pessoas entrando em contato com a questão da positividade e com a questão
de tá tudo bem, tá tudo certo, de uma maneira muito mecânica. E chega a ser uma forma um pouco fantasiosa. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, tá tudo bem, a gente sabe que de fato está, mas às vezes tem uma situação que está incomodando para valer, né? Então, a gente poder olhar para essa situação e falar, tem algo importante aí para mim, tem oportunidade aí para eu aprender. Então, quando a gente começa a ter um pouquinho mais de serenidade, a gente percebe que dá para lidar com esse momento desse desconforto com uma forma produtiva, para que aquilo seja um convite a eu entrar em contato com alguma coisa que precisa ser visto e que pode me fazer tirar grandes frutos. Não sei se eu me fiz compreender por vocês. Sim. Realmente, tem situações que a gente tem dificuldade de enxergar o lado bom daquela situação, né? Às vezes, tudo parece dar errado. Você já acorda, aí o pão já cai com a manteiga virada para baixo. Já chuta o móvel com o dedinho e aí você já começa, não, esse dia já está dando tudo errado, né? Mas também tem uma coisa. A gente, quando acontece assim, que a gente acorda desse jeito, a gente tem 1001 recursos, né? Abrir o Evangelho e ler, ouvir uma boa música, fazer uma prece, né? Quem tiver que morar em casa pode pisar um pouquinho na grama, sentir o sol. E a gente tem sempre essa escolha da gente agradecer, só de ter acordado. Tá valendo, né? Com certeza, né? E, meninos, então, diante de uma situação difícil, assim, se vocês acordam, acham que tudo está ruim, o dia a dia as coisas vão ficando mais difícil. Vocês conseguem manter o pensamento positivo diante dessas situações? Como é que vocês reagem? Às vezes, mas se a gente se esforçar, acho que dá certo, né? Eu tento ter sempre uma perspectiva otimista, né, e não focar no que é ruim, porque eu sei que o que é ruim é passageiro, aquela situação vai passar, né? Então, se a gente tiver essa consciência, né, de o que é ruim vai passar, né, que não é uma situação permanente, e que aquilo está ali para o nosso aprendizado, né, para o nosso aprimoramento, tudo fica mais leve, né? Eu não me deixo ser refém do pessimismo, né? E eu acho que o Espiritismo, ele ensina exatamente isso para a gente, né? Que tudo tem um motivo, nada é por acaso, né? Então, as provações que a gente recebe na vida, elas são no limite da nossa capacidade de enfrentar elas, né? Então, se a gente puder ter essa perspectiva otimista diante das coisas, né, é melhor para a gente, né? Inclusive, a palavra esperança, né, também vem um pouco desse convite da gente espera um pouco, né? E tem um pouquinho de temperança, porque depois a situação ela acaba se mostrando pode melhorar, de uma outra né? maneira, porque é lógico que a gente atravessa, às vezes, momentos muito dolorosos, momentos muito pesados, e eles são fatos. E muitas vezes, depois de um tempo que você passa por aquilo, você ainda assim olha para aquele lugar e ele continua tendo dor, né? Uma das coisas que eu costumo dizer assim é que a gratidão é uma das formas mais bonitas da gente perdoar uma situação que a gente atravessou. E quando a gente consegue ver que aquela situação trouxe dor, trouxe desconforto, mas ela trouxe algum ganho também. Ela, às vezes, traz uma força. Por exemplo, uma pessoa que perde a mãe ou o pai muito cedo tem uma imensa dor. E aquilo é algo que é real, palpável, né? A cada dia das mães, a cada dia dos pais, ela vai lidar com aquela realidade, né? Mas ela também pode observar, ela tem a palavra também. Junto com essa situação, eu tive uma oportunidade de passar por uma série de desenvolver uma série de talentos, de possibilidades dentro de mim, de ter que me virar. A gente sabe que na dificuldade a gente acaba se descobrindo numa força que é descomunal, né? Então, a gente está com os pés no chão, a gente admite o que a gente está passando, a gente está em contato com aquilo, mas a gente também tira a força e o proveito que tem daquela situação. Daquela situação, realmente. Mais algum de vocês quer falar? Lucas, então, só voltando, diante de uma situação difícil na sua vida, quando você acha que está tudo muito difícil, você consegue manter o seu pensamento positivo? Então, boa noite. É difícil, né? Assim como a gente estava comentando no primeiro tópico, eu me considero um pessimista otimista. Tem dias que fica mais fácil de eu pensar mais positivo, mas tem dias que não dá. Tem dias que realmente a gente acorda e tudo que acontece não dá.
Eu costumo contar até 10. Geralmente, quando tem alguma situação que me incomoda, alguma situação que me deixa com raiva, eu respiro, conto até 10, e eu me pergunto, né? Por que eu estou assim? Por que eu estou me incomodando com isso? Por que eu estou sentindo raiva? Para estabelecer uma sintonia, porque às vezes a gente fica tão naquela de pessimismo que a gente desarmoniza. Então é sempre bom a gente harmonizar novamente, estar sempre em sintonia. Ontem mesmo, acabei me atrasando para ir para o trabalho, e aí no caminho sempre vem aqueles pensamentos: meu Deus, meu chefe vai me matar, e tudo acontece. O semáforo fica vermelho, todos eles. E aí, carro fecha, moto vem na frente, meu Deus. E aí, tudo acontece quando a gente está atrasado. Mas aí acabei parando, né, indo dos semáforos, e aí eu pensei, cara, o tema do programa do Fala Mocidade de amanhã é otimismo e pessimismo. Então, vamos exercitar um pouquinho. E aí eu acabei me consolando, né? Poxa, pelo menos eu comi direito, me atrasei, mas comi direito, almocei. Talvez, se eu saísse mais cedo, eu pegaria algum engarrafamento. Então, eu tento fazer esses consolos comigo assim, mas tem que ter muita paciência nesses momentos, né? Tem que saber lidar direitinho para não extravasar. Com certeza. E, Dani, você falou um pouco dessa questão do pensamento positivo de forma mecânica. E será que só ficar pensando positivo ajuda? Então, é lógico que tudo na vida, né, no nosso corpo, é também a gente tem todas as reações químicas da nossa biologia, né? Então, conforme a gente vai pensando de uma maneira positiva, isso, obviamente, né, vai gerando, né, todas as endorfinas, né, enfim. E a gente vai se condicionando a isso. Porém, no contrapé, naquele momento que você está com a guarda baixa e que você passa por um estresse, que você passa por um confronto, a realidade ela vem à tona, né? Pode ser que aquela realidade vá se modificando com esse tipo de prática, mas também você entrar em contato com esses lugares assim, da raiva, por exemplo, e do medo, é porque não é fácil você entrar em contato com isso, né? Só que à medida que você for conseguindo fazer um diálogo com você mesmo, isso que ele comentou é uma das coisas que eu mais faço comigo mesmo. Eu sempre conto essa história. Eu tinha horror de andar com meu carro no eixinho, na pista da direita, e eu ser sistematicamente ignorada pelos motoristas dos ônibus, né? Que eles me viam vindo e tudo bem, eu vou entrar na pista agora, não me interessa se tem um carro vindo. E aquilo me deixava doida. Toda vez eu ficava, não é possível que esse cara não está me vendo, né? Ou quando alguém corta o meu carro, quando tem alguma coisa assim. E aí eu faço o jogo do contente mesmo, né? Da Poliana, e vou e comecei a fazer esse treino comigo mesmo. Então, deu muito certo. Eu comecei a pensar, vai que tem alguém dando a luz nesse carro. Assim, não me cabe julgar como aquela pessoa está se sentindo. Se ela está fazendo aquilo porque ela está sendo imprevidente, ou porque ela está sendo agressiva, ou porque ela está com raiva de alguém. Não me cabe entrar na tempestade do outro. Eu posso ficar na minha paz, né? E aí eu comecei a fazer esses pequenos exercícios, esses diálogos. E fazer, às vezes, uma prece e tal. É lógico que no começo fica um pouco mecânico, mas depois de um tempo você fala, quer saber? Né? Vai com Deus, vai com Deus. E essa coisa do ônibus, teve um dia que eu não sei de onde veio essa ideia. Deve ter sido de um espírito superior muito legal, que ele apareceu ali do meu lado. E eu fiquei olhando, eu estava atrasada também. Eu falei, agora 2 ônibus na minha frente. Aí eu comecei a fazer o cálculo. Se cada pessoa que está nesse ônibus estivesse num carro, isso corresponderia a eu dar a vez para 40 carros, como eram 2 ônibus, 80 por baixo. Eu falei, pô, vai com Deus, né? Tipo, massa. Aí eu comecei, toda vez que eu vejo um ônibus, eu já freio, falo, vai aí. Por quê? Pensando depois agora, olhando para isso com mais calma, isso tem a ver com bem coletivo. E quando a gente se conecta com um bem que é maior, que é coletivo, a gente parece que flui mais fácil. Né? O trânsito é um grande exercício para a gente, né? Realmente você pode escolher se chatear com aquilo e estragar, às vezes, o seu dia inteiro, ficar remoendo aquilo,
você pode escolher, vai com Deus e continua seguindo o meu caminho, né? E a escolha é nossa sempre. nossa. Eu acho que isso passa por um exercício muito grande de autorresponsabilidade. Porque, em geral, a gente, quando se chateia com as coisas que vêm de fora, a gente está entregando todo o nosso poder de estar bem ou não na mão de uma pessoa que não está legal, obviamente, e está dirigindo com agressividade. Não estou dizendo que o que o cara está fazendo está certo, está errado, o cara ou a mulher, né, gente? Vamos ser igualitários aqui. Mas a pessoa pode estar fazendo aquilo e ela está na dor dela, entendeu? E temos aí a polícia, os pardais e tudo para poder fiscalizar. Eu acho que quando a gente tem um telefone atrás, a gente tem que avisar. Não é você deixar de... Não, tudo bem. Não é assim também. Mas, ao mesmo tempo, se é uma situação que você lida muito constantemente e a agressividade transborda no trânsito, né, você começa a ser aquele que não vai mais entrar no jogo, sabe? Você começa a fazer isso. E uma coisa eu notei, Carol, conforme eu fui me treinando, até hoje eu tenho os meus momentos difíceis, mas cada vez menos, parece que o entorno fica um pouco mais... Contagia, né? Eu não sei se a gente atrai situações mais leves, mas ainda tem esses dias tortos, aí põe uma musiquinha e tudo relaxa, volta a fluir. Né? E Dani, te perguntando assim, em relação ao nosso país, a situação às vezes que a gente vive hoje, vendo só notícias ruins, como é que a gente... Porque, na verdade, assim, por que é tão difícil a gente manter o pensamento positivo, a gente acreditar que as coisas vão ficar bem? Porque quando a gente vê muitas notícias ruins, a gente acaba tendo a tendência de sempre achar que tudo realmente vai ser ruim, que não vai ter uma solução para o nosso país, e isso dificulta a gente manter o pensamento positivo. Então, por que a gente tem essa dificuldade de ver o lado positivo numa situação dessas? Carol, eu pensei e penso constantemente sobre isso, e eu cheguei a uma conclusão com os pés no chão mesmo, que isso é o foco que a gente dá. Porque se a gente compara, né, a vida que a gente vive hoje com a, sabe, de 100 anos atrás, ou 50 anos que seja, né, lógico que a modernidade, a tecnologia traz novos aprendizados, novos desafios, né? Outras coisas aparecem para a gente continuar aprendendo, mas a gente não está tendo que passar pelo que os nossos avós, os nossos bisavós passaram. Então, os desafios são outros, porque a proposta pedagógica espiritual do planeta ela vai se modificando em cada individualidade. Né? Então, é lógico que existem situações extremas em determinados países, né, que estão em conflitos complicados, aí essa hora que a doutrina espírita faz toda a diferença, né, que Chico Xavier, nosso amado Chico Xavier, dizia que encarnação não tem endereço errado. Então, a gente imagina que aquelas almas que estão nascendo num lugar muito complicado, elas têm um aprendizado a atravessar ali, né? Mas eu digo assim, no mundo ocidental, né, no Brasil, que tem passado sim por reveses muito delicados, porém, se eu coloco o foco e eu comparo com várias outras coisas, eu vejo que a gente está muito melhor do que já esteve, né? E com relação a essas polarizações, né, que a gente vê na política, ou todos esses assuntos que aparecem, né, toda a escuridão subindo, quando a gente vai sanar, por exemplo, uma doença, a gente tem que entrar em contato com aquilo, para que a gente aprenda a lidar. Então, tem o lado ruim? Tem. É aquilo que eu falei, estamos com o pé no chão, a gente vê a realidade, está complicado, porém, tem uma oportunidade. E a gente precisa resistir à tentação gigante de transferir sempre para o outro. É o político que é errado, é não sei quem que está fazendo errado, né? E assim, está fazendo errado? Deve estar ou não. Eu não estou em posição de julgar, né? Mas o que eu posso fazer? Isso, assim, gente, parece muito... A gente ouve as pessoas falando isso o tempo inteiro. Mas não é fácil a gente assumir esse papel de protagonismo, né? Eu tenho um amigo agora que está concorrendo à política, a um cargo político, e nem cabe aqui dizer de que partido ou não, mas quando ele me procurou para fazer... na verdade, ele não me procurou, a coisa acabou acontecendo e quando eu me vi, eu estava envolvida no processo. E eu fiquei me observando enquanto eu entrava em contato com aquilo. E eu olhava e falava assim, não,
política é baixo demais para mim. Isso aqui é baixo demais para mim, eu não quero me envolver com essa coisa, com essa nhaca, sabe? Era um olhar preconceituoso mesmo, que eu admito com muita tranquilidade, porque eu imagino que tem muita gente que se sente assim com relação aos políticos, né? Mas aí, com o tempo, eu fui vendo, falei, gente, quem vai, então? Se todo mundo pensar assim... Quem vai se envolver, então? Né? E não é que eu vá concorrer, nem nada disso, mas se eu posso, como jornalista, apoiar uma pessoa que eu vejo que está buscando, né, algo bom, eu posso, sim, me envolver. Eu posso me envolver na escola do meu bairro, eu posso me envolver com algum protagonismo e fazer um pouquinho que eu der conta. Fazer a sua parte, né? A minha parte, entendeu? Então, assim, é um momento muito desafiador que o país atravessa, que o mundo atravessa. Porém, eu confio completamente na espiritualidade que conduz o país, né? Ismael, a gente sabe disso, né? Jesus Cristo, né? Sendo colocado em algumas literaturas espíritas como governador do planeta. E a gente sabe que esse é um planeta que é um degrau evolutivo, um degrau de evolução que a gente está atravessando. Tem há muitas moradas na casa do meu pai, temos mundos, né, de regeneração, mundos felizes. Nós não estamos aqui por acaso. Com certeza. Né? E saber que esse planeta Terra abençoado se coloca ali para nos receber, sai aquela mangueira maravilhosa, a mangueira não está interessada se quem vai pegar a fruta é um ladrão ou se é Jesus. Ela está lá, oferecendo. Então, quando eu olho para o planeta Terra, eu fico assim, gente, que planeta maravilhoso, que se dispõe para que a gente possa estudar, aprender sobre a gente mesmo, né? Então, cada vez mais que eu ponho o pé no chão, eu agradeço de estar aqui, no Brasil e na Terra. Realmente, até porque uma mente muito negativa, sempre recorrente, acaba afetando a nossa saúde mesmo, né? E a gente tem que tentar ao máximo realmente cultivar então esses pensamentos positivos e guiados por mudança, né? Como você falou, até para a gente mudar o que eu posso fazer de melhor, né? E contribuir para a nossa saúde mental, nossa saúde física, né? Acho que de uma forma contribui. Só lembrando para quem está chegando agora, o nosso programa de hoje é O Lado Bom da Vida, Pense Positivo. Está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube também. A gente tem também, Dani, alguns pensamentos que são influenciados, né? A gente tem, às vezes, a influência espiritual nos nossos pensamentos, que acaba, muitas vezes, confundindo com os nossos pensamentos em determinados momentos. E, muitas vezes, quando a gente fica irritado com uma situação que está difícil, a gente acaba atraindo espíritos na mesma vibração, né? Meninos, uma pergunta para vocês. Se vocês conseguem perceber no dia a dia de vocês, diante de um pensamento positivo ou negativo, uma influência espiritual? A gente sabe, né, que existe a lei de assimilação e repulsão dos fluidos, né? Ou seja, se a gente tem um pensamento ruim, negativo, a gente atrai espíritos, né, nessa mesma faixa vibratória, né? A gente atrai uma corrente fluídica negativa. Agora, se a gente tem pensamentos bons, positivos, a gente vai atrair bons espíritos para perto da gente, né? E é até mais fácil da gente receber ajuda espiritual, né, caso a gente esteja precisando. Então, eu acho que assim, a gente atrai exatamente aquilo que a gente pensa, né? Então, se a gente puder ter pensamentos bons, positivos, né, a espiritualidade vai estar aqui para ajudar a gente, né? Então, melhor. Obrigada. Mais alguém? Pegando o gancho no que a Brenda falou, que a gente é o que a gente atrai, né? Então, acho que quem nunca, né? Estava ali num momento difícil, brigou com alguém, aí tá lá, fica com raiva dele, ele tá errado, você tá certa. Aí você já fica tipo, meu Deus, será mesmo? Mas se eu tivesse falado outra coisa, será que tinha dado realmente isso tudo? Aí você pensa se é seu ou se não é seu, mas eu acho que a partir do momento que você já pergunta se é seu ou não é seu, não é seu. Não é seu porque você não tem que ser uma pessoa ruim, você não tem que ter esse tipo de pensamento. Rapidamente, quando eu tenho esses pensamentos assim, mais para brigar ou discutir, eu já penso em alguma coisa que me faça muito feliz mesmo. E eu começo a cantar uma música que quem canta seus males espanta, né? E acho que o segredo é você nunca se desconectar
Porque a partir do momento que você se desconecta, que você corta a sua ligação espiritual, em qualquer instante da sua vida, assim, quando você deixa o pessimismo ou a raiva falar mais alto, acaba que você vai, sim, deixando se influenciar por outros espíritos não tão amigos, né? E quando você já está conectado, é tudo mais natural, é mais sutil, você pensa em outro lado. Às vezes, para outras pessoas, você está sendo bobo, está sendo trouxa, só que você está sendo você mesmo. Está preferindo a paz, não só para você, mas com as pessoas que estão ao seu lado, né? Eu acho que o negócio é não você se deixar influenciar por pouca coisa, na verdade. Com certeza. Até assim, no meu dia a dia, tem situações que eu me pego com raiva, chateada com alguma coisa, eu paro para pensar, o que foi que me chateou? Eu falo, não sei. Às vezes faço uma reflexão de voltar para procurar o motivo. Depois eu falo, não quer saber? Em vez de voltar para procurar o motivo de por que eu estou chateada, eu vou seguir daqui para frente. Então, aí eu pego, faço uma leitura de Evangelho, abro Minuto de Sabedoria, faço um pouquinho e prossigo, né? Porque às vezes a nossa tendência, se ficar procurando o motivo de por que eu estou chateada, vai ser um ciclo que não vai sair, né? Eu acho que assim, é natural a gente sentir raiva, a gente só não pode deixar aquele sentimento ruim tomar conta da gente, né? A gente reconhece que aquele sentimento está ali e tenta ressignificar a situação, né? Exatamente. E, Dani, como é que a gente pode relacionar os nossos pensamentos positivos ou negativos com a influência espiritual? Será que sempre é uma influência espiritual? Então, eu tenho mediunidade ostensiva. Eu vim parar aqui na comunhão espírita, como dizem, né, pela dor. Cheguei aqui de joelhos mesmo. E eu tinha essas sensações de uma forma muito intensa, né? E nessas horas a gente vê a imensidão dessa casa azul, né? Eu amo esse lugar e a espiritualidade que ampara, e principalmente os seres humanos que estão aqui atuando com as suas humanidades para poder receber essas pessoas, né? Então, sim, a gente tem momentos em que essa influência às vezes é tão maior do que a gente, né, beira a loucura, o transtorno mesmo. E isso tudo, mesmo nesses momentos mais difíceis, quando a gente recorre a Deus, né, a Jesus, ao amparo da espiritualidade, a gente tem como se equilibrar, né, com boas práticas, essa higienização mental, assim, de elevar os pensamentos, fazer isso que ela está falando, e com cuidado e com carinho, e aplicando o Evangelho de Jesus na gente mesmo. Agora, a gente não pode deixar de reconhecer que toda obsessão espiritual, toda influenciação espiritual começa na auto-obsessão. O que é? Eu preciso abrir a porta da festa que eu sou a anfitriã e convido o pessoal a entrar para dançar. Eles estão na mesma música que eu. Às vezes isso acontece em função de um trauma, às vezes em função de uma doença e às vezes de um despertar espiritual, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu não conhecia o espiritismo, isso tudo aconteceu em 2010 em função de uma situação de saúde que eu passei, né? E foi um grande trauma para mim. E hoje em dia, quando eu olho para isso, eu vejo que foi a melhor coisa que me aconteceu, a ponto de eu estar aqui hoje devotando a minha vida também para isso, né? Então, mas a cada momento, mesmo lá atrás, aquilo só chegou a mim porque havia uma ressonância. Existe, nós somos responsáveis por tudo que a gente atravessa. E a gente não precisa ver mais como uma punição. A gente não precisa ver isso como, então é porque eu sou má. Não, é porque eu sou humana, porque eu tenho principalmente dores em mim. Porque toda violência, todo egoísmo, todo orgulho, toda arrogância, antes disso tudo, dessas sombras, né, que a gente olha por trás, tem uma dor. Tem uma dor, tem uma criança ferida. Tem uma história que está precisando ser olhada com carinho. E aí, conforme eu fui entrando em contato com o Evangelho de Jesus, né, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com as literaturas, eu fui fazendo aquele mergulho, recebendo tratamento aqui na casa, fazendo os cursos todos, aquilo tudo foi amainando. Eu também fui modificando a minha frequência. Né? O transtorno que às vezes estava no nível 100, foi baixando, até um ponto tal que é muito lento, é devagar, mas assim, não diria que é muito lento, até muito rápido, né?
às vezes a gente se recupera muito rápido, mas é possível, né? E aí você vai aos pouquinhos se vigiando. E basta, não quer dizer que eu cheguei agora, estou imune. Não existe isso. Né? Basta alguém mexer com um dos meus filhotes ali que eu viro uma leoa, porque eu tenho esse lobo, né? Tem aquela história do lobo bom e do lobo mau. Ele está aqui, eu não nego ele. Eu só conheço ele. Eu conheço ele melhor e falo, opa, já vem aquele gatilho de novo, ele é real. E aí eu consigo olhar e respirar e falar, calma, respira. Aí a gente começa a, nos conhecendo melhor, a ter mais recursos para essas situações. E conforme você se autorresponsabiliza pela sua própria emissão, né, você não abre mais tanto a porta para essa festa rolar solta sem você, né, tá pelo menos sabendo o que está acontecendo. Né? Realmente ter o controle, ter a calma antes de ter uma ação, né, também. E repensar nos pensamentos, saber identificar. Se sentir uma dificuldade, procurar o centro, um passe, né? Um tratamento, se for o caso. Também. Porque quando está muito constante, quando a situação está muito crônica, quando a situação está como estava, quando isso aconteceu, né, comigo lá atrás, foi uma amiga minha que falou, não, eu estava num salão, eu comentei com ela as coisas que eu estava vivendo, ela estava fazendo minha sobrancelha. E quando ela me ouviu falando, ela desmarcou toda a agenda dela, me pegou pela mão e me trouxe aqui. Né? Então tem esses anjos, né? Tem aquele momento em que Deus toca a gente, assim, toca esses irmãos e eles são instrumentos desse amor. E aí a gente tem que ter disposição, porque tem gente que passa por isso e que não está afim. E aí, paciência, porque não adianta a gente arrastar alguém aqui para o centro. Depende dela mesma. Né? E também existem muitos outros recursos, né? Existem outras expressões religiosas, existem tratamentos diversos, né? Eu penso assim, a vida ela é muito profícua e ela é uma grande professora. Então, quando a gente está atravessando esses momentos, não é punição, sabe? Não é porque eu sou mal. Aquele desconforto, a fricção daquelas dores vai me fazer buscar um caminho mais profícuo. Para crescer, né? Para aprender e para crescer. Nós separamos algumas perguntas dos jovens da mocidade que fizeram para a gente com o tema do programa. Nós separamos poucas aqui por conta do tempo mesmo, então eu gostaria de fazer a primeira pergunta de um jovem da mocidade. Sofro de depressão e tenho muita dificuldade de conseguir ver o lado bom das coisas que acontecem comigo. Existe algum exercício que eu possa fazer para manter o pensamento positivo? Olha, um que eu gosto muito, eu já ouvi falar disso, é muito interessante, que tem um pessoal que usa uma pedrinha dentro do bolso, e as mulheres da bolsa, né, que toda vez que, sem querer, toca naquela pedrinha, ela se condiciona a agradecer por alguma coisa. Os homens no bolso e as mulheres na bolsa. Porque a gente sempre tem alguma coisa para agradecer, sabe? Ah, o meu carro furou o pneu. Cara, eu tenho um carro. Eu tenho como pedir auxílio para alguém, eu tenho como chamar alguém, eu tenho alguém para ligar, eu tenho, né, por favor, me ajude. A gente sempre tem algo a agradecer, né? Então, para mim, assim, o maior mecanismo para a gente sair do negativismo, porque o que é o negativismo? É quando a gente está na vítima, na postura de vítima, quando a gente está se sentindo vítima da vida, vítima de alguma coisa. Porque como nós sempre temos recursos para melhorar, né, a vida sempre abre essas portas, quando eu viro protagonista, é porque eu estou na gratidão. A gratidão é o maior instrumento para tudo, para você ir para a positividade, para você retomar o seu poder e trazer aqui para você e falar assim, não, peraí, eu vou fazer algo bom com isso, né? Uma coisa que eu aprendi numa palestra que eu fui de uma coach chamada Ana Raia, e eu falo todas as vezes e dou crédito porque está sendo maravilhoso. Meus 3 filhinhos estão ali com meu marido, com crianças, né? Todas as noites, na hora de botar para dormir, a gente cantava um popurrí gigante de musiquinha. E aí depois eu falei, não, vamos mudar essas músicas e vamos para o Santo Anjo do Senhor e alguma oração. E aí, quando eu ouvi essa mulher falando, eu incluí essa prática também. Todas as noites eu peço para os meus filhos dizerem para mim
3 razões para agradecer naquele dia. Legal. Lógico que daqui a pouco passa um tempinho e eles viram minha vida, meu pai e minha mãe. Né? Tipo, vamos acabar logo com isso que eu quero dormir. Mas eu procuro estimular para que eles falem, não, mas o que aconteceu de legal no colégio? Ele, mãe, hoje eu fiz um gol e não sei o quê. E aí já vem aquele sorriso. E aí eles já, né, muda toda a química do corpo e eles vão aprendendo, porque muitas vezes a gente se exige nascer pronto. E pior ainda, a gente exige os nossos filhos nascerem prontos e já saberem agradecer. E não adianta. Né? O Rossandro Klinger, ele sempre fala, amor e gratidão são sentimentos muito sofisticados. Leva tempo para a gente aprender a amar e a ser grato. É treino, ninguém nasce sabendo. Então a gente pega com as crianças e vai, né, também ensinando. E com a nossa própria criança, principalmente, né? A gente tem essa oportunidade. Valência, quer falar? Pegando pauta, né, no que você falou, uma vez eu fiz com um amigo meu, eu dei um caderninho para ele, porque ele era muito pessimista mesmo. E eu não consigo. Eu falei, não, eu vou ter que ajudar ele de alguma forma e vou ter que ajudar. Aí eu vou comprar um caderninho e vou fazer ele escrever o lado bom e o lado ruim, o que aconteceu de não tão agradável no dia dele. Aí, beleza, primeiro dia vai ser legal. Foi muito mecânico, né? No primeiro, segundo. Na primeira, segunda semana, mecânico, do mesmo jeito. Aí até que na terceira semana para a quarta, ele já estava escrevendo por ele mesmo, sabe? Mais tranquilo. E ele acabou vendo que, depois no dia que a gente foi sentar para ler as coisas que ele estava escrevendo, ele acabou vendo que nem tudo era tão ruim assim. Nas primeiras páginas das primeiras semanas, só tinha coisa ruim. Tipo, tinha umas 2 páginas só de coisa ruim que tinha acontecido e meia página de uma coisa boa. Só que depois foi começando a ter 2 páginas de coisa boa. E isso já era, nossa, uma grande evolução, porque para uma pessoa pessimista reconhecer que ela está sendo pessimista ali, querer ajuda, isso já é maravilhoso. E ela está procurando se ajudar cada vez mais. E a gente poder irradiar isso, né, para a pessoa procurar se ajudar, essas coisas assim, é muito mais maravilhoso ainda. E acabou que hoje essa pessoa ela é mais tranquila, o pessimismo diminuiu um pouco, mas é aos poucos, é uma mudança que vai aos poucos, que nem você falou, a gratidão e o amor é um sentimento que é delicado, você vai tendo ele aos poucos, mas quando você tem, você não consegue mais guardar só para você, você tem que iluminar o seu redor todinho para tudo ficar, todo mundo feliz, todo mundo bem. Foi isso. Às vezes é um exercício diário, né? Conseguir hoje, beleza, não consegui amanhã, mas posso conseguir depois de amanhã. A gente vai caminhando mesmo. Esse exercício eu achei maravilhoso de fazer uma anotaçãozinha, acho que é válido para todos, até para a gente realmente refletir, porque a gente pode realmente olhar a situação com outros olhos, né? Sim. Mais uma pergunta. Algumas vezes me sinto bobo em pensar positivo. Não seria isso uma fuga da realidade? Sim. Muitas vezes pode ser, sim. Né? A gente vê algumas pessoas fugindo da realidade dessa maneira. Por isso que eu sempre gosto de propor esse... A gente fala de amor à primeira vista, né? A gente se dá a chance até a segunda vista, a terceira vista, a quarta vista, né? A gente poder observar aquilo. E muitas vezes, quando as situações são muito dolorosas, leva tempo mesmo. Eu, com essa situação que eu vivi, quando eu cheguei aqui na Comunhão em 2010... durante 2 anos, quando eu me referia a isso, meu queixinho ainda tremia, eu ainda sentia muita peninha de mim mesma, porque eu estava em dor, né? Mas conforme aquilo foi passando, aquilo foi amainando, hoje em dia eu falo daquilo, né? Eu gosto de falar essa imagem, né? Que para mim parecia uma montanha intransponível e virou uma pedrinha preciosa, enfeitando o mosaico da minha vida. É bem poético mesmo a minha visão hoje em dia sobre isso, porque me levou aonde eu estou, com o peso que tem, que até hoje tem, né? Mas também com a força que isso me trouxe, com o ganho que isso me trouxe, entende? Então sempre tem, o lado bom da vida é ela todinha, né? De trás para frente, de frente para trás, e basta a gente ter olhos de ver, um coração que vai ter a temperança de sentir e pedir para Deus, sabe? Pedir, pai, mãe, me ajuda a ver além, a ter esperança, a ter tranquilidade, né? A observar.
Por exemplo, eu tenho inclusive tem um pessoal que sempre acompanha os meus textos lá do Rio de Janeiro, né? O pessoal deve estar assistindo aí agora. Teve uma das nossas colegas, a Sônia, que ela teve uma mega ventania na casa dela e caíram todas as árvores. Ficou um negócio assim que ela ficou desesperada com aquilo, né? Depois, ao longo dos tempos, eu fui vendo no Facebook dela a quantidade de amigos que chegaram lá para fazer um mutirão, sabe? E arrumar tudo e fazer um pessoal lindo que se reuniu e ela se sentiu amada, se sentiu querida, as pessoas se colocaram a serviço, né? Tem até um filme, A Cabana, vocês já assistiram esse filme? Que fala disso também, que Deus, das maiores atrocidades, Ele faz grandes coisas. Então, a gente tem essa capacidade. Isso não é ilusão. Eu não sei qual é o nome desse rapaz que perguntou isso, mas, assim, algumas maneiras de fazer é sair da realidade, sim, mas também tem como a gente olhar e o tempo ajuda, sabe? O tempo auxilia muito nessas compreensões. Às vezes, conforme eu estou ficando mais velha, já tenho 40 anos, e eu olho, eu já não tenho aquela impaciência, né, de quando eu não era jovem como vocês, assim, né? Mas a gente vê que com o tempo a gente vai aprendendo a confiar mais na vida, sabe? Então, quando vem um revés, você já, né, e vê que sempre tem um lado bom. Bacana. Mais uma perguntinha, então. Sou uma pessoa otimista em um lar de pessimistas. Como posso ajudar a minha família a enxergar o lado bom das coisas? Essa é uma pergunta muito boa. Então, a gente tem que entender que as pessoas que estão pessimistas, né, eu nem diria estão pessimistas, né, elas têm, primeiro, um costume, uma cultura, que também, por sua vez, cresceram nesses ambientes, e foram se acostumando a ser assim, como ela falou, a gente vai se condicionando, a química do corpo responde, tem um treino que você faz que também auxilia. Mas também tem uma dor ali por trás, né, da pessoa que está naquilo. Então, a primeira coisa é a gente não ficar exigindo do outro e nem se sentindo superior ao outro, porque o outro não está lá ainda, sabe? Cada um vive a sua necessidade. E a gente já ouviu falar N vezes que o melhor exemplo é o exemplo silencioso, né? Então, conforme você vai fazendo isso, sem você ficar notando que o outro está pessimista, ou tentando fazer gracinha para ver se, aprende comigo, isso não dá certo, sabe? O outro fica mais pessimista ainda só para me deixa. Aqui quem manda nisso aqui sou eu, né? Então, uma das experiências que mais trazem transformação para o lar, na minha opinião, eu fui implantadora do Evangelho no Lar durante 3 anos, é a prática do Evangelho no Lar. Eu sinto assim, como ele perguntou, né, o que eu posso fazer, eu penso isso, você começar fazendo o seu, por você, com foco em você, com humildade e sem querer impor isso aos outros, né? E uma forma muito convidativa é fazer o Evangelho no Lar. E se você vai fazer sozinho, faça sozinho, porque a prática do Evangelho no Lar é que as pessoas que moram sozinhas ou que fazem sozinhas devem fazer em voz alta. Por quê? Qual que é o preceito, né, ligado a isso? Parte-se do princípio que os espíritos que estão ali naquela casa, às vezes não acessam as ondas mentais, e você, quando está falando em voz alta, eles estão muito próximos da matéria, eles estão ainda ouvindo mesmo, né? Então, eles precisam ouvir o que está sendo dito naquele Evangelho no Lar. Então, você lê a sua leitura, como, né, a nossa colega leu o Pão Nosso, aí depois você faz a prece, aí você faz a leitura de um trechinho da vida de Jesus, e aí você faz os comentários. Essa é a parte mais importante. Legal. E quanto mais os comentários estiverem focados em mim mesmo, não em ficar, né, ditando regras, mas eu me olhando, né? Pois é, eu estava muito impaciente ontem, mas eu resolvi, né, repensar minha maneira de ser, sabe, se assumir. Tem um olhar para si mesmo, né? A outra pessoa lá do outro lado começa a ouvir, né? Eu comecei também fazendo sozinha lá em casa. Meu esposo, na época, era
meio ateu, meio agnóstico e tal. E quando eu vi, ele estava sempre rondando a mesa, né? Eu ia pegar uma água na cozinha, né, varrendo. Eu falei, nossa, ele está varrendo, não estou acreditando nisso. Mas ele estava tentando ouvir ali o que eu estava falando, até que um dia ele sentou. Né? E assim, chegou com as próprias pernas e nunca mais saiu. Hoje em dia, vários momentos eu estou cansada para fazer evangelho, ele já está lá sentado. Né? São 8 anos depois, a gente faz essas práticas. Né? Eu, assim, eu amo o meu centro espírita, comunhão espírita, mas eu falo que o centro espírita do lar é o centro espírita mais importante. Né? A gente não pode descuidar do lar de jeito nenhum. Tem que lidar com a vida espiritual com equilíbrio. Né? Eu, por exemplo, tenho 3 filhos muito pequenos, eu só consigo estar aqui na casa uma noite por semana, que eu dou aula no PADS, depois eu vou para o meu grupo mediúnico, né? Mas todos os outros dias eu estou em casa também evangelizando, né? Na minha família, com os meus filhotes. Aí tem o evangelho no lar. Né? Então a gente vai criando essas boas práticas porque isso tudo muda a nossa sintonia. Né? Isso tudo muda a nossa visão de vida. Até acredito que na pergunta, né, se a pessoa é otimista, às vezes acaba contagiando um pouco o lar, né? O próprio exemplo, não se deixar, né, levar pelo pessimismo dos outros. Mas você tem um exemplo de que, nossa, meu filho ou meu pai sempre consegue ver uma situação boa, a gente às vezes acaba aprendendo, né, por estar ali dentro do... Contagia assim, né? Desde que você não use isso como uma arma também, exatamente. Ou como algo que para você se sentir superior aos demais. Cada um está vivendo o que precisa, né? E a gente tem que focar na gente mesmo. Exatamente. Bom, agora a gente chegou no momento do RIA, do nosso programa, e o Lucas vai explicar para a gente um pouquinho como é que funciona. Oi. Boa noite, novamente. Bom, agora é a hora do RIA. O RIA, para quem não conhece, significa Reforma Íntima Agora. E é uma atividade que a gente faz lá na Mocidade, que a gente trouxe para o nosso programa. Lá a gente retira algumas frases que auxiliam na nossa reforma íntima e nós temos um período de 1 semana para cumprir essa frase. E hoje eu trouxe aqui o potinho, eu vou pedir para Daniela sortear para a gente o RIA. Nossa frase. É um só? Um só. Tem... Esse aqui. Lê pra gente, por favor. Saiba lidar com os obstáculos diários e tire uma lição disso. Torne seu dia produtivo. Quer falar, Lucas? Vamos ler novamente, rapidinho? Saiba lidar com os obstáculos diários e tire uma lição disso. Torne seu dia positivo. Esse RIA, ele me lembrou muito um caso. Tem um amigo que ele me apelidou de garoto aprendizado. Porque, às vezes, quando a gente ia conversar, e aí eu falava, não, porque eu passei por isso e isso, aí ele também falava, eu sempre aconselhava, não, pelo menos você está aprendendo, isso é um aprendizado. E aí ele não aguentava mais ouvir isso, né? Mas, se a gente parar para pensar um pouquinho, é clichê, mas é verdade. A todo dia, nós estamos pondo à prova várias situações. Ontem mesmo, né, com esse negócio do atraso, N situações que acontecem no nosso dia a dia e a gente tem que saber lidar com isso. Né? Até porque, segundo a doutrina, estamos em um mundo de provas e expiações. Então, a cada dia, a cada momento, a cada hora, vamos ter situações aí para trabalhar mais um pouquinho, né? E tirar um ensinamento positivo, porque tudo tem um lado positivo, né? Como a gente comentou aqui hoje. Realmente, situações difíceis, todos nós temos dificuldades, todos nós temos desafios na vida, né? Então, de longe, acho que a habilidade que a gente tem que desenvolver de saber lidar com essas dificuldades. Acho que a diferença é como eu lido com uma situação difícil, porque todos nós temos muitas situações difíceis no nosso dia a dia, né? Nós não somos, a minha dor não é exclusiva minha, porque o outro também tem uma dor que pode ser maior que a minha, né? Marisa, Brenda, quer comentar? Eu posso comentar uma coisa disso? Pode, claro. Isso que você falou é muito importante. Eu não sei se vocês já ouviram falar aqui de CNV, Comunicação Não Violenta. CNV é uma prática muito interessante que vem sendo um curso aí
também na área de psicologia e também na área de empresas, né? Em que você aprende a reconhecer que a sua dor não é exclusiva. Que sempre no conflito tem duas dores, tentando uma ser maior do que a outra, né? E o que eles ensinam é você deixar de competir, olhar para a sua dor, falar dela, admiti-la, mas também aguentar, ouvir e saber que do outro lado tem uma dor. Né? E que também tem uma necessidade e que, por mais que você julgue X, Y, Z dela, ela existe, ela está ali. Né? Então, a partir do momento em que você consegue admitir a sua e a do outro, né, isso já desarma bastante. Então, uma prática muito interessante nesse tipo que eles ensinam a gente a dialogar é que quando um está falando, o outro fica completamente calado. Ele não pode ficar rebatendo. Ele ouve. E a pessoa que está falando, ela se concentra em falar só dela mesma. Porque você fez isso, você fez aquilo, você... Não tem você. A proposta é assim, você fala, eu me senti assim, assim, assado com o que aconteceu. Eu queria que tivesse sido diferente, né? Eu entendo que você fez de uma outra maneira, porém isso me machucou. Então você está falando de você. E aí o outro, ele para de colocar o tempo dele em se defender. Ele não tem que se defender de nada, ele está simplesmente ouvindo como o outro se sente. E aí depois que um fala tudo, o outro vai e faz esse mesmo exercício. Entende? Então, assim, isso é uma coisa que você falou que eu achei muito importante, porque um aspecto muito forte do pessimista é que o pessimista sempre coloca alguém contra ele. Tem alguém me perseguindo nessa história. A culpa é do outro, né? A culpa é do outro. É sempre a vítima que não está conseguindo ser protagonista, né? Então, assim, até com relação a esse momento, o mínimo de nível de ordem que a gente vive no nosso país foi também em função dessa classe política que está aí, tal como está, que a gente poderia estar muito mais à frente, não há dúvidas, né? Porém, a gente poder olhar para o que existe com um olhar cheio, agradecer e falar, ok, como que eu posso contribuir daqui para frente? Ao invés de eu ficar, né? E aí, na hora certa que eu sou convidada à ação, a votar, a estudar melhor, quem que eu vou escolher para me representar, entende? Aí, assim, eu não estou falando que eu concordo com nada, tá, gente? Por favor, me entendo. Mas simplesmente é ver onde eu posso agir com protagonismo e com autorresponsabilidade e contribuir daqui para frente, né? Porque senão a gente fica preso ao passado, né? E óbvio, todo mundo tem que pagar pelo que fez. Tem, né? Se a justiça descobre, se acontece, a gente sabe que a justiça divina ela é muito mais eficaz. Às vezes a gente fica chateado de ver, né, algumas injustiças que a gente fala, pô, mas como é que essa pessoa está livre? Como é que, sei lá, como é que essa pessoa está presa? Eu não sei, entende? Mas quando eu consigo focar em fazer a minha parte, olhar para frente, eu consigo ser muito mais produtiva e auxiliar muito mais no meu contexto. O engraçado é que até no pessimismo você pode tirar um lado bom, né? Porque quando você é pessimista, só quem realmente te ama de verdade vai estar ali te aguentando. Porque, sério, é muito complicado. Você olha assim, não, você está lá mó animada para fazer uma coisa, aí a pessoa, isso não vai dar certo. Aí eu, não, mas vai dar certo, vamos que não sei o quê. Não, não vai dar certo, isso pode acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu, tá bom. Mas vai dar certo do mesmo jeito. Você tem que ter muita paciência, você tem que amar muito essa pessoa. E você lidando com uma pessoa pessimista no seu dia a dia, primeiro com uma pessoa que você ama muito. Depois, as outras pessoas pessimistas que você vai encontrar na sua vida, porque você vai encontrar muitas, vai sendo mais tranquilo, porque você já encontrou uma pessoa mais difícil. Então, se eu amo essa pessoa e eu tenho que amar o meu próximo, então por que não, né?
E o amor é irresistível. E acho que o amor ao próximo, em relação a isso, tem que sobrevaler até nesse ponto do pessimismo e o quanto de amor eu sinto, né? Eu acho, mas é só isso. Realmente, assim, até na minha vida, às vezes eu penso nas situações difíceis que eu vivi, assim, né? Talvez não foram tantas em relação às dificuldades de outras pessoas, mas dentro da minha vida, eu penso que o que eu aprendi com aquela situação, naquele momento que eu vivi, que eu fiz uma escolha, a partir daquele momento, o que eu me tornei dentro da minha escolha, né? Com certeza eu aprendi alguma coisa, aceitando ou não aquela situação, mas com certeza a gente aprende, né? E, para finalizar, então, Dani, eu queria te perguntar sobre essas situações difíceis na nossa vida mesmo. Como é que a gente pode tirar uma lição disso? Aí tem, assim, né? Eu acho que primeiro a gente tem as pessoas com quem a gente convive, né? E que atravessaram aqueles momentos difíceis com a gente, né? A gente podendo agradecer e também se colocar em perspectiva e ver tudo que a gente aprendeu, sabe? Eu acho que às vezes a gente perde muito contato com a gente mesmo. A gente foi se acostumando ao longo do tempo a se maltratar muito, né? A gente não se olha com tanto amor, com tanto carinho, né? Então, às vezes fazer uma carta de amor para si mesmo, sabe? E se atrever a se chamar querida Carol, sabe? E às vezes nos relembrar do muito que a gente teve, né? Da mãe e do pai que a gente teve, da família de onde a gente veio, ou às vezes se não teve, pelo menos a gente nasceu, né? De uma pessoa que disse sim para a nossa vida e que a gente pôde nascer, às vezes não deu conta de cuidar, mas também manteve, né, aquela vida e ela nasceu, enfim. Sempre temos algo a agradecer, né? E principalmente a gente mesmo. Eu penso que um exercício que eu tenho feito muito grande comigo mesma é de me tratar bem, de conversar comigo, sem condescendência, sem passar a mão na cabeça, mas também olhar as coisas boas, sabe, que eu já consegui conquistar, e sempre focar naquilo que pode melhorar, né? E também, às vezes, até perguntar para essa pessoa com quem a gente convive, sabe? Perguntar, e aí? Mas você acha que isso está melhor, que isso não está? A gente ter um espaço de diálogo sobre isso. Eu vejo que o melhor lugar de diálogo sobre isso é o Evangelho no lar, né? Mas sempre há espaço para a gente ter uma conversa amorosa. E a gente poder fazer isso pelo outro e ofertar ao outro. Poxa, Carol, você está tão melhor hoje nesse Fala Mocidade do que no outro. Eu vi você tremendo da outra vez. Estou brincando, não vi não, tá? Mas assim... Mas com certeza eu estou melhor a cada programa, pelo menos isso. Eu me considero. E no meu olhar você se enriquece. Acho que a gente pode trazer um pouco mais de generosidade da gente com a gente mesmo e para o outro. E quando surgir qualquer momento em que a gente sentir essa ternura transbordar, não economiza, né? Mostra, manifesta por você mesmo e pelo outro. E aí a vida vai ficando mais gostosa, né? Ela vai ficando mais doce. Não precisa, sabe, evoluir só. A gente sempre evolui na dor, aos trancos e barrancos, sim. Mas a gente também pode evoluir com leveza, com doçura, né? Com alto amor, é possível. E eu penso que hoje eu sou a minha melhor versão. Né? Com certeza. Dani, muito obrigada pela sua presença. Agradeço imensamente. Acho que foi construtivo para todos nós aqui. Gostaria de agradecer a presença de vocês também. E antes de finalizar, só um recadinho da Marisa. Oi, gente. Então, boa noite. Eu gostaria de convidar a todos para conhecer a Mocidade. Nós estamos de férias por enquanto, mas as nossas aulas começam dia 4 de agosto e as matrículas já estão abertas na DED, que fica na sala 100 do primeiro andar, para quem não sabe. Nós aceitamos jovens de 18 a 21 anos, todo sábado, das 5 horas às 7 horas. E, assim, gente, não é por nada não, mas eu acho muito legal, tá, a Mocidade. Então, todo mundo, inclusive vocês, que quiserem ir lá, vai ser muito bem-vindo. Vou visitar vocês. E eu também nos siga nas redes sociais. Eu vou pegar aqui minha cola, espero que vocês não se incomodem. Que é no Instagram, @Mocidade de Comunhão, e no Facebook, Mocidade de Comunhão da Comunhão Espírita. Então é isso. Obrigada.
E acompanhe, então, nas nossas redes sociais sobre o nosso próximo programa. Será no dia 15 de setembro, porque o nosso programa acontece a cada 2 meses. Nós também teremos uma convidada muito especial, um tema também muito legal. Então, a gente daqui a pouco já vai começar a divulgar. Okay? Bom, então, nesse momento, convido a todos para a gente fazer a prece de encerramento, fechar os nossos olhos, quem quiser fechar, mentalizar a figura do Mestre Jesus e agradecer imensamente, Senhor, por este momento que tivemos aqui, abençoado e iluminado, por este momento de aprendizagem, de convivência, de podermos, Senhor, ser acolhidos por esta casa que nos recebe de portas abertas. Agradecer por poder falar em nome da mocidade, de trazer a mocidade aqui para frente e poder mostrar, Senhor, um pouco mais dos teus ensinamentos, Mestre. Pedimos o amparo a cada um de nós aqui neste momento, que nós possamos estar com os nossos corações tranquilos e asserenados ao retornar para os nossos lares ou a sair daqui e fazer alguma atividade que seja de nosso interesse, mas que possamos, Mestre, sempre ter em mente o teu amor e o teu amparo. E neste momento, pedimos a permissão para encerrar as atividades de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos.